pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos resolver o teste 3 do curso de Probabilidade e Estatística. Estamos no semestre 2020.2. Eu sempre assisto isso, a gente já está em 2021, mas a gente está um pouquinho atrasado por causa da pandemia. O assunto desse teste são distribuições discretas e distribuições contínuas. Então, começando logo pela questão 1, é uma questão que tem dois itens, é como se fosse a alternativa A e a alternativa B. Então, a gente vai ter um enunciado comum para essas duas alternativas. Considere o enunciado abaixo para responder as duas próximas questões. Uma empresa corta madeiras em forma de toras. O comprimento das toras varia uniformemente de 35 a 76. Aí a pergunta: determine a probabilidade de uma tora ter comprimento maior ou igual que 65 centímetros. Então, uma questão de distribuições contínuas, a variável que a gente vai analisar é o comprimento das toras, certo? Que ele está perguntando, a tora ter esse comprimento, então x, a nossa variável aleatória é o comprimento de uma tora selecionada aleatoriamente. Aí a gente sabe, está dizendo aqui no enunciado, que esse comprimento tem distribuição uniforme entre 35 e 76 centímetros. Tranquilo? Qual é a probabilidade? A pergunta é qual é a probabilidade de x, o comprimento, ser maior ou igual que 65? Então, uma questão de distribuição uniforme bem tranquila. A gente sempre aconselho vocês a resolver essas questões de uniforme graficamente. Então, aqui a gente vai ter a densidade do comprimento das toras. Se é uniforme, a gente sabe que a densidade é 1 sobre o maior menos o menor valor possível. Então, 76 menos 35. Vai estar aqui 1 sobre 76 menos 35. E aí a gente vai, os valores possíveis começam em 35, vão até 76. Da nossa densidade. E a pergunta diz pra gente, olha só, pega o 65, calcula a probabilidade de estar acima de 65. No máximo vai até 76, pela definição da distribuição uniforme. Não pode passar de 76. Bem tranquilo, né? Então, a melhor forma de responder esse tipo de pergunta, eu fui falando para vocês, de uniforme, vamos calcular a probabilidade. A probabilidade é sempre a área abaixo da curva densidade no intervalo que a gente quer. Nesse caso é bem fácil, porque a densidade ela é uma linhazinha constante, então cai num problema de resolver a área de um retângulo. Base, 76 menos, opa, esqueci o 6. Base 76 menos 65 vezes a altura. A altura é o valor da função densidade, 76 menos 35. Pronto, aí acabou. Nossa questão é só fazer a conta e marcar lá a resposta. Cadê minha calculadora? Aqui. 76 menos 65 dividido por 76 menos 35. Tranquilo? Tranquilo. Então, a resposta aqui, 0,268 aproximadamente. Então, como está marcando lá a resposta correta, um ponto bem tranquilo. Aí a segunda questão, como eu disse, é a continuação dessa que a gente fez. Então, a gente vai ter a mesma variável aleatória, comprimento. Agora está perguntando assim, se a empresa deseja descartar 8% das histórias mais compridas, a partir de que comprimento as histórias serão descartadas? Então, agora é uma questão de percentil, certo? A gente tem nossa distribuição 35 a 76, nesse caso, do comprimento das toras. A densidade, a gente já viu, é 1 sobre 76 menos 35. E daí, o que é que a gente quer? A gente está dizendo assim, a gente vai descartar as toras mais compridas. Então, eu vou descartar uma fatiazinha de cima.
Que fatia é essa que eu quero descartar? 8%. Então, são as 8% mais compridas. Se aqui eu tenho 8% das mais compridas, abaixo dele a gente vai ter 92%. Então, esse número que a gente quer é o percentil 0,92 do comprimento das toras. Tanto faz como são dois retângulos, tanto faz eu olhar esse retângulo ou esse retângulo. O que é que eu sei? O que é que eu vou saber? Essa probabilidade aqui, vamos usar 8%. Essa probabilidade aqui, dessa área, tem que dar 8%. Então, a gente vai ter o quê? Como é que a gente calcula essa área que dá a probabilidade? Base vezes a altura. Eu botei aqui dividindo, que a altura é 1 sobre isso. Vai ter que ser igual a 0,08. E aí a gente vai definir o valor que a gente quer. Então, trabalhando um pouquinho aqui com essa equação, esse vai passar multiplicando. 76 menos o percentil que a gente quer, vai ser igual a 0,08 vezes 76 menos 35. Aí, ó, esse passa para cá e esse passa para cá diminuindo. Então, o percentil que a gente quer isolar vai ser igual a 76 menos 0,08 vezes 76 menos 35. Aí a gente já vai ter nossa resposta. Então, vai ser 76 menos 0,08 vezes 76 menos 35. Ó, se vocês olharem aqui, eu estou conseguindo ver? Não, né? Não dei um enter, eu apertei um menos sem querer quando eu fui mostrar para vocês na tela. 72,72. Me faz perguntar se eu vou realmente precisar de 3 casas decimais aqui, certo? Depois eu faço umas análises, qualquer coisa eu boto só 2 casas para ficar um número mais enxutinho. Então, questão de uniforme, sempre considero assim, a questão praticamente dada para os alunos, eles tirarem 2 pontos tranquilos nessa prova, nesse teste. Vamos para a questão 3 agora. A gente tem na questão 3, olha só, dada a função densidade de probabilidade e uma variável aleatória contínua x, aí a gente tem aqui nossa densidade. Então, f de x é igual a k vezes x ao quadrado para x entre menos 1 e 1. Então, a gente tem aqui nossa densidade, aí o enunciado fala, determine o valor da constante k, tal que f de x seja uma função densidade de probabilidade legítima. A seguir, indique o valor da distribuição acumulada de x em 0,3. Aí está pedindo, então, a acumulada em 0,3, é isso que a gente vai marcar aqui embaixo. Então, uma questão clássica, certo? A gente calcular a densidade, só que como eu tenho que botar aqui no multiprova, para não ter que escrever o valor da função inteira, geralmente eu sorteio valores e aí a gente tem que calcular. Obtém a função de distribuição acumulada e depois calcula no ponto que foi dado. Então, primeiro vamos fazer o que a questão sugere, que é achar o K para que seja uma densidade legítima. Para ser uma densidade legítima, a gente tem o quê? A integral em todos os valores possíveis, nesse caso aqui desse exemplo, o suporte era dado entre menos 1 e 1, da função densidade, já vou escrever logo quanto é, tem que ser igual a 1. Então, vai ser a primeira parte. A gente vai resolver, então, o valor de K, tal que essa equação seja verdadeira. Então, a gente vai ficar com K vezes integral de x ao quadrado, a x ao cubo sobre 3, de menos 1 a 1. Isso vai ter que ser igual a 1. Então, K vezes, aí, K sobre 3 vezes 1 ao cubo menos 1 ao cubo. Vai ser igual a 1. K sobre 3, aí a gente, 1 ao cubo é 1, menos 1 ao cubo é menos 1, menos com menos fica mais. Então, a gente tem aqui, olha só, 2K vezes 2 sobre 3. Então, K é igual a 3 sobre 2 ou 1,5. Tranquilo? Então, já determinamos o valor de K. Agora, vamos calcular a acumulada. Nossa acumulada de x, eu vou acumular do menor valor possível até x. Temos que lembrar de mudar
a letrinha que a gente usa dentro da integral, na integração, para não confundir com o limite superior desse intervalo. Então, acumulada até x dessa função, k vezes x ao quadrado. Opa, isso que eu estava dizendo para vocês, a gente tem que trocar essa letrinha. Vou botar y, certo? Podia ser qualquer letra que eu quisesse, desde que eu repita aqui no dy. Eu vou integrar nela e depois vou botar nos limites essa letra que eu colocar aqui dentro, ela some. No final, eu substituo o valor de cada, certo? Que a gente já sabe que é 3 sobre 2. Eu poderia botar 3 sobre 2 aqui, mas eu vou preferir fazer no final. Então, a gente vai ficar com K, por que eu prefiro? Porque a gente vai fazer a mesma integral que a gente fez aqui. Só o que vai mudar é o limite superior. Em vez de a gente ir até 1, a gente vai até x aqui nesse exemplo. Então, é para aproveitar as contas que a gente já fez. Então, k vezes y ao cubo sobre 3, de menos 1, agora até x. Agora eu não vou até 1. Estou integrando só até lá. Lá a gente tinha integrado tudo. Então, por isso que a gente ia até 1. Opa! Sobre 3 eu estava falando e escrevi y. Então, a gente vai ficar com k vezes k sobre 3. Agora eu vou substituir o valor de k. 3 sobre 2. 1 sobre 3. Aí eu vou jogar os valores da função x ao cubo menos 1 ao cubo. Tranquilo? Então, vai cortar esse com esse 3. Aí a gente vai ficar com dividido por 2, né? Aqui a gente tem menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo do jeito que a gente tinha aqui vai dar menos 1. Então, na verdade, a gente vai ficar com x ao cubo mais 1 sobre 2. Essa é a nossa densidade para x entre menos 1 e 1. Uma forma da gente verificar se nossas contas estão certas ou não é que a densidade tem que ser 0 no menor valor possível e tem que ser 1 no maior valor possível. Eu sempre faço isso, certo? Porque para não errar as contas. Então, se x for 1, quanto equivale aqui? 1 mais 1 sobre 2. Deu 1, que é o que a gente esperava. Se x fosse menos 1, aí a gente fica com menos 1 ao cubo, menos 1 mais 1, 0, 0 sobre 2, o que a gente esperava. Então, indica por esses dois pontos que a minha função está certa. Poderia ter errado alguma conta e por coincidência batesse, mas se não batesse eu saberia que a conta está errada. Aí agora vamos fazer o que pede, né? Agora a questão está pedindo para calcular esse f no 0,3. O que é que a gente vai fazer? 0,3 ao cubo mais 1 e depois a gente divide por 2. Dá-lhe calculador. 0,3. E na aula de exercício passada que eu errei contando a calculadora, porque não botei os parênteses que precisavam. Vou tomar cuidado agora. 0,3 ao cubo. Vou botar o parênteses aqui, porque eu fiquei com medo desse. Vou botar parênteses extra. Mais 1. Enquanto tá tudo certo, vai dar-lhe mais um parênteses. Vocês vão ver um monte de parênteses aí que eu fiquei traumatizada. Vocês têm a chance de fazer no computador, né? Tudo. Bota lá no programa melhor do que calculadora de mão. Tranquilo todo mundo? Então, essa acumulada deu 0,5135. Arredondando aqui, a gente vai ter esse valor. Talvez eu coloque uma casa decimal a mais, né? Para bater direito. Quem sabe? Ou não. Dá para vocês arredondarem, né? Não vai ter dificuldade nenhuma. Eu verificar que não tenha nenhuma muito próxima dela aqui nas respostas. Então, uma questão que eu também considero tranquila, a não ser para quem tem muita dificuldade em cálculo nesse lance de substituir os valores na integral calculada, porque, surpreendentemente, na ECT, essa questão da integral com os limites, né, delimitada, ela ficou para cálculo 2. Então, tem gente que só viu o cálculo 1 e às vezes nem viu tão bem, assim, não passou com nota tão boa, tem dificuldade nisso. Mas, assim, também eu acho tranquilo, né? Só você aprender que você vai calcular o integrando, calcular o valor da integral no maior menos o valor da integral no menor. E esse menor aqui tem um negativo. Eu acho tranquilo, certo? Quem não conseguiu fazer já sabe que
qual foi o problema, né? Não é na estatística, é só nessa parte de cálculo mesmo. Agora a questão 4, questão de distribuição normal, que eu falei para vocês que é o mais importante. O diâmetro interno médio de arruelas produzidas por uma máquina. Então, o diâmetro médio produzido por uma máquina é 0,517 polegadas e o desvio padrão é 0,003. A finalidade para a qual essas arruelas se destinam permite uma tolerância máxima no diâmetro de 0,513 a 0,522. Caso contrário, as arruelas são consideradas defeituosas. Determine a porcentagem de arruelas defeituosas produzidas pela máquina, assumindo que os diâmetros são distribuídos normalmente. Então, minha variável x da questão, o x são os diâmetros das arruelas, vão ter distribuição normal, ó, tá falando aqui, distribuído normalmente, e a média é dada, 0,517, assim como o desvio padrão, que também é dado 0,003. Tranquilo? Daí a gente quer saber a probabilidade de uma arruela ser defeituosa, ou a porcentagem de arruelas defeituosas. Daí a gente vai fazer o quê? Ela vai ser defeituosa se ela não tiver dentro da tolerância. Então, é a probabilidade dela não estar dentro desse intervalo de tolerância que foi dado. Então, x não pertencer a esse intervalo, que vai de 0,513 a 0,522. Tranquilo? Estou fazendo aqui graficamente, aqui está o meu x, distribuição normal, formato de sino, a média foi dada, 517, o desvio padrão bem pequenininho, 0,003, e aí a gente tem esses dois limites de tolerância, 0,5013 e 0,522. Completar um pouquinho a caldinha da minha distribuição. Tranquilo? Aí a gente está querendo saber a probabilidade de ser defeituosa ou de não estar nesse intervalo. Então, o que a gente está querendo calcular são essas duas áreas. Ou está acima, do maior valor, ou está abaixo do menor valor. A gente pode calcular, quem quiser, a probabilidade de não ser defeituosa e fazer 1 menos ela. Ou pode fazer como eu vou fazer aqui, vou calcular as duas areazinhas em azul separado. Eu vou calcular para vocês a probabilidade de x menor que 0,513, mais a probabilidade, essas duas áreas são mutuamente excludentes, então posso somar direto essa probabilidade do x ser maior do que o 0,522. Tranquilo? Só que como a gente quer calcular uma probabilidade de distribuição normal, a gente tem que calcular o score Z associado a esses dois, e aí depois a gente olha a acumulada na tabela da normal padrão. Então, começando aqui com o primeiro score Z, eu vou ter 0,513 menos 0,517, dividido por 0,003. E esse segundo, 0,522 menos 0,517, dividido pelo desvio padrão. Tranquilo? Espera um pouquinho. Aí, a gente vai fazer, então, calcular esse score Z, calcular essa área direto, calcular esse outro score Z, e vou dar o truque de pegar o negativo dele, e aí a gente olha na tabela o negativo dele. Então, a probabilidade de Z menor ou igual a... calcular o primeiro score Z, é 0,513 menos 0. A média, né, 517, dividido pelo desvio padrão, 0,003. Então, esse primeiro número de baixo deu menos 1,33. Lembra que a gente tem que arredondar para duas casas, que é o que a gente tem na tabela da gente. Agora, o segundo número. Vou só substituir aqui, né, o valor. Dá para aproveitar um pedaço das nossas contas. Então, o segundo valor foi 1,67. Esse daqui, primeira área, essa área daqui, de baixo, essa área daqui, eu já tenho acumulado abaixo dela. Então, eu já vou olhar direto lá na tabela. Deixa eu só anotar esses números, menos 1,33.
A área de cima, essa área daqui, eu vou usar aquele truque, eu vou pegar o simétrico dele para olhar direto na tabela. Então, eu vou fazer a acumulada abaixo do menos 1,33, que eu vou ter direto. E aí, eu vou fazer a acumulada abaixo do simétrico dele, então menos 1,67. E só deixa eu só anotar para ver se a resposta está correta. A resposta certa é 0. A resposta que o sistema está dizendo que é correta, vocês estão vendo? É 0,392. Então, vamos lá, o primeiro número, né? Menos 1,33. Então, menos 1,3 na linha, coluna 003. Então, a gente vai ter a probabilidade de ser defeituoso, ou defeituosas as arruelas, 0,0918. E o segundo era menos 1,67. Então, deixa eu pegar outra cor aqui. Menos 1,6, coluna 07. Então, aqui eu vou somar 0,0475. Vou somar esses dois para ver se está dando a resposta do sistema. 0,0918 mais 0,0475. Ó, deu uma diferençazinha bem pequenininha lá na quarta casa decimal. Ó, deu 0,1393. Então, às vezes acontece isso, a tabela não bate precisamente na última casa com a função que eu tenho lá no SIGA A. Então, se tiver na última casa uma diferença muito pequenininha, não tem problema. Eu vou fazer com que todas as outras opções estejam mais afastadas, bastante afastadas, para não dar problema de vocês ficarem em dúvida de qual delas marcar. Então, essa era uma questão de distribuição normal, como eu falei, que a gente vai usar bastante essa distribuição para o resto do curso, então vocês precisam saber bem direitinho calcular esse tipo de probabilidade. Para a questão 5 agora. Seja x 5, 2 pontos, eu gosto mais do claro. Seja x o tempo entre duas chegadas sucessivas no guichê de atendimento rápido de um banco local. Então, x eu vou chamar de tempo. Se x possui distribuição exponencial com lambda igual a 21, 2,1, qual a probabilidade de x exceder a média em mais de 0,1 desvio padrão? Aí eu já botei aqui para ajudar vocês, né? A interpretação que tem gente que tem problema com isso. Então, x, minha variável aleatória, é o tempo, exponencial, com desvio com parâmetro lambda 2,1. Aí a gente quer calcular a probabilidade de x maior do que a média mais 0,1 sigma. Precisamos saber a média e o desvio padrão. Só que para a distribuição exponencial, com parâmetro lambda, a gente tem que a média é 1 sobre lambda e o desvio padrão também. Então, o que a pergunta aqui é, então, a gente quer a probabilidade de x maior que a média mais 0,1 sigma, que é igual à probabilidade de x maior que 1 sobre lambda mais 0,1 sobre lambda. Ou a probabilidade de x maior do que 1,1 sobre lambda. Lambda em evidência é 1,1. Tranquilo? Aí, de novo, como a gente está com a distribuição exponencial, eu vou botar um ponto aqui. Para a exponencial, a gente tem o quê? A acumulada, deixa eu botar assim. Acumulada até x é 1 a menos e a menos lambda x. Então, aqui, a gente vai querer, ó, isso aqui é 1 menos a acumulada, que é o para cima. Então, como a gente está querendo calcular a probabilidade de x maior que 1,1 sobre lambda, vai ser 1 menos a acumulada no 1,1 sobre lambda, certo? Por causa que a pergunta é maior. Eita, a pergunta é maior. E a acumulada dá o abaixo. Então, voltando lá, a gente vai ter
1 menos 1 a menos é a menos lambda vezes 1,1 sobre lambda. Não precisei nem usar o lambda aqui. Que curioso, né? Será que vai dar a resposta igual para todo mundo? Então, ó, esse corta com esse. E aí a gente vai ter esse corta com esse. A gente vai ter o E a menos 1,1. Nossa resposta. Então, a gente tem exponencial menos 1,1. Deu, olha só, 0,3328. 87. Então, essa resposta bateu. Essa era tranquila, né? De distribuição exponencial. Aí vamos para a última questão do teste. Uma questão do teste. Pontos também. Era a questão que é do roteiro de vocês, ou da lista. Para ir trabalhar, primeiro preciso tomar um ônibus perto da minha casa e depois mudar de ônibus. Se o tempo de espera em minutos em cada parada tem uma distribuição desse dado de probabilidade dada abaixo, e a gente já tinha falado sobre isso no anunciado. Eu vou tirar esse negócio de em cada parada. Eu vou botar se o tempo de espera total. Vou mudar esse enunciado. O tempo de espera total. Em minutos tem a função densidade abaixo, onde y. Vou botar assim. Se y é o tempo de espera total. Tem a função de distribuição densidade de probabilidade dada abaixo. A gente tem ela. Qual é a probabilidade de o tempo total de espera ser no máximo 6 minutos? Então, beleza. É uma questão em termos do y. Eu estou fazendo em preto. Vamos falar. A gente quer saber, nosso y é o tempo de espera total. A gente está querendo calcular aqui a probabilidade de y menor ou igual a 6. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Aí vocês lembram, esse a gente fez na uma das nossas aulas. A gente tem nossa densidade em função de y. É definida por trechos. Então, ela vai aqui de 0 até 5, de 5 até 10. Aí, no 5, ela vai valer 1 sobre 5, 0,2. É só jogar o 5 aqui, aí fica 5 sobre 25, 1 sobre 5, 0,2. E depois ela desce, e no 10 ela vai valer 0 de novo. Aí a gente está aqui com nossa pergunta é ser no máximo 6. Então, aqui está o 5, o 6 está por aqui. A gente quer essa área daqui, no máximo 6. Posso somar esse triângulo, mais esse trapéziozinho, para ter a resposta, já que eu quero essa área de um triângulo. Ou eu posso fazer como a gente já tinha feito na nossa aula de exercícios. Eu vou fazer 1 menos esse triângulo aqui, mas eu preciso calcular só uma área. Então, a gente vai fazer o quê? Vai ser 1 menos essa. A área desse triângulo. Lembrando que aqui é o 6. Então, base 10 menos 6 dá 4. Vezes a altura. Opa, só que a altura eu vou ter que pegar aqui. A altura é a densidade no 6. Que eu vou calcular pelo segundo trecho, onde a densidade cai. Então, base vezes a altura sobre 2. Então, aqui é 4, né? 4 sobre 2 dá 2. Falta calcular a densidade no 6. Não posso esquecer desse 1 aqui. Então, vai ser 1 menos 2 vezes a densidade no 6. Então, 2 sobre 5 menos 6 sobre 25. Então, vai ser essa a resposta. Estou verificando. Pronto, dá-lhe calculadora agora. 1 menos 2 vezes parênteses. Aí vou botar um monte de parênteses. 2 dividido por 5 menos outro parênteses.
6 dividido por 25. Pronto. A nossa conta, eu já botei um 1 lá, tá vendo? Vocês estão vendo? Então deu 0,68. E temos aqui nossa resposta. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a questão 6, uma questão da nossa lista, uma questão bem tranquila, eu acho. Quer dizer, depois que vocês já fizeram, né? Inicialmente, às vezes, tem essa dificuldade da densidade ser definida por trechos, e quando a pessoa não faz o gráfico, é bem mais difícil responder essa questão do que depois que você vê o gráfico. Quando você vê o gráfico, aí fica bem claro que só tem que calcular essa área desse triângulozinho para cima. Então foi isso para o nosso teste. Eu espero que vocês, como sempre, né, tenham ido bem, todo mundo tira 10. Eu sei que todo mundo tira 10 não é realista, né, mas esse semestre está sempre tendo aluno tirando nota boa e a nota média não está ruim. Então eu espero que vocês continuem com um desempenho parecido. Quem está precisando melhorar tenha conseguido estudar mais e melhore a nota. Semana que vem a gente vai começar distribuição da média amostral, que vai fazer a ligação entre probabilidade e, é, e a parte de inferência estatística. Então, a parte que eu começo a gostar mesmo do curso é a partir da semana que vem. Até lá!